A paz do Senhor para todos em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua família. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em vida, que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Qual o presidente que poderia solucionar o problema do nosso Brasil, essas crises que se iniciaram há algum tempo, está sendo aceleradamente agravante e prejudicial? Algumas pessoas culpam o PT, outros culpam outros países, porque as situações elas se agravam agora, mas não é uma coisa nova, não é uma coisa que começou agora, vem passando de partido para partido, presidente para outro presidente. Então as pessoas culpam toda a liderança. Eu quero ser categórico a dizer para vocês: pode colocar pastor Silas Malafaia, admiro muito suas mensagens, a sua autoridade para falar das coisas de Deus, entendido de vários assuntos. Pode colocar o Marco Feliciano, pode colocar o bispo Manuel Ferreira, pode colocar o pastor presidente da Assembleia de Deus do Belém, aqui do nosso Brasil, José Wellington, pode colocar o bispo da Igreja Mundial, Valdemiro, pode colocar lá quem quiser, não importa o apóstolo, não importa o crente, não importa o tipo de pessoa. O que acontece é que todos e tudo isso que está sendo agravante no nosso país é o resultado da situação interior do ser humano. É a corrupção que se acumula na sociedade. E os presidentes que lá nós colocamos é fruto da própria procedência do ser humano. É as características de uma multidão que se manifesta em uma pessoa ou em poucas pessoas. Na realidade, a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. E não é uma pessoa crente, um pastor, seja lá de qual igreja, que vai solucionar o problema do nosso Brasil. Não tem vestígio bíblico em que o nosso mundo vai melhorar. Até porque muitos países, e não é apenas o Brasil, muitos países, talvez em outros aspectos, talvez cultural, moral, espiritual, religioso, muitos países estão se deteriorando cada dia mais, mesmo que seja diferente do Brasil. Tudo isso sinalizando o final dos dias, o final dos tempos, o fim do mundo. Isso mesmo, o fim desta era, o fim dessa dispensação. Tem algumas pessoas que agrava menos a situação na política. Tem pessoas que são menos ruins, alguns conseguem pensar mais no ser humano. Mas no dia, preste bem atenção, no dia que chegar no poder alguém que seja correto, alguém que faça as coisas certinha, nós o mataremos, nós reprovaremos. Como assim? Pode ser tentando reprimir com palavras, protestos ou até mesmo literalmente a própria humanidade, a própria sociedade dará um jeito de arrancá-lo do poder, porque
O ser humano, ele está tão corrompido que quando alguém é errado, ele fala. Quando alguém é correto, ele fala. Não estou dizendo que nossa presidente, Dilma Rousseff, está fazendo as coisas tudo errado, ou que ela está fazendo tudo certo. A questão não é a Dilma Rousseff. O que acontece na política, a pessoa, tanto bom que um presidente fizer ou ruim, não é fruto do seu próprio esforço comum, pessoal seu, mas de um conjunto de setores e de ministério que lhe cercam. Senadores, deputados, prefeitos, vereadores, por fim, a sociedade que votou e o comportamento de cada pessoa. Quando se vê no dia a dia algum aspecto da lei correto, de forma certa, mas que exige a nossa vida equilibrada, correta, as pessoas criticam. Todos os aspectos que é elogiado pelo homem é aquilo que é favorável a ele ou aquilo que é conveniente a ele. A nossa sociedade está tão corrupta, se colocar alguém lá que é correto, vai ter tanta coisa para mexer, inclusive na sociedade pobre, no meio das pessoas de classe média baixa, dos pobrezinhos, coisas essas que muitos nesse momento vão achar ruim também. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o mundo jaz no maligno. O mundo já está dominado pelo sistema diabólico. Colocando alguém maligno lá, perturba a sociedade. Colocando alguém correto, também o fará. Não importa quem chegar até lá. O que acontece é que algumas pessoas podem amenizar o sofrimento da sociedade. Um presidente que possa amenizar mais a corrupção. Mas resolver o problema do nosso mundo, não. Porque essa corrupção já acontece, já começa a acontecer na vida de cada indivíduo. As pessoas exigem que seja um presidente correto, mas no seu dia a dia elas são incorretas e injustas nos seus negócios. Ao comprar, ao vender, ao fazer um curso. Quantas pessoas que compram diploma para conseguir emprego? Quantas pessoas que colam na prova? Quantas pessoas que enganam quando vai trocar o seu veículo com outra pessoa ou vender? Quantas pessoas que mascaram as coisas para enganar o seu semelhante? Enfim, seria infinitas questões que poderíamos tratar, poderia falar. Agora o ser humano é tão hipócrita que ele quer alguém que não roube. Está correto, o presidente não tem que roubar. Mas no dia a dia, em escala menor, as pessoas roubam através da pirataria, da falsificação, sonegando impostos, invasão de terreno alheios, faz gato na eletricidade da sua residência, da água, da sua rua, invade o terreno do outro na hora de construir e finge que nada está acontecendo e depois quer um presidente que faça as coisas corretas. Um presidente correto vai colocar em ordem toda a sociedade, se é que é possível, e para colocar em ordem. O que a sociedade faz vai mexer com todo mundo, comigo e com você. Então, seria bom que tivesse, se fosse um presidente mesmo perfeito, mas ele deveria ser também uma pele blindada, porque as pessoas hoje que estão reivindicando seus direitos, que se sente lesada por causa das leis do país, por causa das leis que são constituídas no sentido de sociedade. Não estou falando no sentido religioso, no sentido do ser humano, do tratamento de cada pessoa. Essas próprias pessoas, elas defendem aquilo que é conveniente. Quando algo vai tirar dinheiro do seu bolso, não importa o total. Às vezes as pessoas dão dinheiro para pagando propina, dinheiro para não ser multado, dinheiro para bebida alcoólica, dinheiro para droga, mas no dia que ela passa no farol em alta velocidade, colocando em risco ela e a sua família, e vem a multa, ela fica brava.
Na realidade, nós convivemos melhor com as coisas desordenadas desde que elas nos sejam convenientes. E está bem o nosso país? É claro que não, estamos numa crise terrível. Mas essa crise não é fruto apenas de um partido, ou de uma mulher, ou de um homem no poder, mas de toda a sociedade que vai acumulando e uma hora tem que explodir. Então, para o nosso mundo, o nosso Brasil consertar, deveria começar na nossa casa, no nosso emprego, na nossa vida familiar, na nossa vida escolar, profissional. As pessoas reclamam de tudo. Por exemplo, cada vez que chove em alguma cidade aqui do Brasil, é enchente para tudo quanto é lugar. Mas as próprias pessoas que sofrem com a enchente, quando a enchente vai embora, que está naquela seca, elas colocam na calçada areia, pedra, entulho, sofá, cobertor e roupa usada. E quando chove, aquele acúmulo invade as partes, como eu posso dizer, a boca de lobos, como podemos dizer. Os reservatórios estão entupidos de tanta sujeira, pneu de carro, sofá, cama que as próprias pessoas jogam próximo à sua casa. Quando tampa a boca do esgoto da água fluvial, não vai embora, as próprias pessoas vão reclamar que o governo não cuida do país. As pessoas estão dirigindo, eu dirijo, e quantas vezes a gente vê pessoas jogando lixo pela porta do carro. Mas isso vai prejudicar lá na frente alguém, porque um joga um papel de bala agora, o outro joga uma vasilha de refrigerante, o outro joga um papel de caderno, um adesivo. E nós queremos um mundo correto. E nós queremos um mundo que o presidente seja correto, não roube, não atrapalhe a nossa vida em área alguma. Mas será que estamos fazendo melhor do que eles? Ou ele que está lá é um de nós que um dia, na escala menor também, roubou, traiu, mentiu, enganou, agora simplesmente está numa escala maior? Porque ladrão por ladrão, muitas vezes as pessoas que estão falando do Lava Jato, estão falando de tanta gente da Petrobras, isso é escandaloso porque está em escala imensa, em escala enorme. Mas como cristão e como cidadão, aquele que rouba também em pequenas coisas, como diz o ditado, é farinha do mesmo saco. Agora, porque estamos em escala menor, escandalizamos os que estão em escala maior. Mas é começando pelas pequenas coisas que a árvore cresce e vai frutificar, vai se tornar uma árvore frondosa. Na realidade, eles são corruptos. Esses que roubam na política, não importa se na política ou não, são corruptos. Inclusive aqueles que estão lutando para descobrir as coisas erradas, muitos deles também estão roubando. Ninguém está fazendo nada de graça, está fazendo para ganhar e conquistar a sociedade com as suas manobras enganadoras. Não se engane, tanto os que estão investigando e os investigados, na maioria deles, faz parte do mesmo pacote. Nós precisamos mesmo ficar firme em Deus. Não importa se pastor vai para lá, porque a sociedade tira de lá. Sociedade que alguém que fala a língua deles, não importa se é certo ou se é errado, tem que ser coerente com a cultura corrupta do nosso Brasil e do nosso mundo. Aquilo que nos é conveniente, nós falamos ok. Se for correto e não é conveniente a nós negativamos. É isso na prática. Na prática é isso que fazemos. Nós não podemos ter uma vida tão barata desse jeito. Vamos viver uma vida. O apóstolo Paulo viveu uns dias tão difíceis de perseguição contra o evangelho. E ele disse: orai por todos que estão em eminência para que tenhamos uma vida sossegada.
Se faz tanto, o dia de tantas coisas, por que não fazer então um dia nacional de oração pelos presidentes pelo país? Repito, não concordo com as coisas que estão acontecendo na política, mas pensar que vamos resolver colocando um evangélico como presidente não resolverá, porque a corrupção eles estão apenas colocando em prática lá, começa em nós que somos daqui de baixo. E quando temos a oportunidade, praticamos aquilo que está dentro de nós. Mas isso não é conveniente. Principalmente é um servo de Deus, mas não importa. Quem for colocado lá, a nossa sociedade está dominada pelo sistema tão maligno que não importa quem esteja lá, vão dar um jeito de tirar, vão dar um jeito de explodir, de tirar a vida. Não existe no nosso Brasil alguém que pode resolver o nosso problema. Não existe ninguém. O mundo vai de mal a pior. Você que acredita e confia em Deus, adore a Deus, sirva a Deus e espere a vinda de Jesus, porque essas coisas podem piorar. Que Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal. Nos ajude na divulgação da palavra de Deus. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pela presidente e pelo próximo, porque o que vier depois dela também vai enfrentar grandes batalhas. Mas, eu repito, se colocar alguém correto, ele morre. As pessoas matarão. O povo elimina, que a sociedade está acostumada a viver com corrupção, desde que ela não seja inconveniente aos próprios atos da sociedade. O que nós precisamos é de pessoas melhores para governar. A questão é, existe? Poderão? A sociedade deixará ele governar? Eu acho muito difícil. Isso é sinal do fim dos tempos. Ninguém poderá melhorar, ninguém poderá consertar. Talvez dar uma aliviada, porque a política tem a sua forma de nos enganar, tirando de um lugar, colocando em outro. Desde que nós não vemos, né? Aquilo que o olho não vê, o coração não sente, e é assim muitas vezes que acontece com as pessoas. Mas nós temos mesmo que confiar. O único que pode resolver isso seria Deus. Escolha quem você vai votar. Escolha quem é competente, quem pode ajudar em alguns aspectos, inclusive a igreja, mas resolver a situação do nosso mundo só o milagre de Deus. Mas duvido muito que um crente poderá resolver isso.